Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 22 de junho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 8. Beber, comer e desfrutar de Cristo, Senhor Jesus. A gente poder ter um melhor desfrute, né? A gente poder aproveitar mais a palavra. É importante a gente exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós de maneira específica. O importante sempre diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar conosco. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos capítulo 116, versículo 1 ao 6. Senhor Jesus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Ó Senhor Jesus. Agora Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Senhor Jesus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 8. Senhor Jesus. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Senhor Jesus. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, comer de Cristo para crescer em vida. Ó Senhor Jesus. A igreja em Corinto precisava voltar à simplicidade. Somente assim o desfrute de Cristo seria restaurado e os irmãos seriam alimentados com as riquezas espirituais do Senhor.
Entretanto, devido à condição infantil, os irmãos estavam perdidos em ciúmes e contendas, o que os impediu de avançar na questão de comer do Senhor. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Mudar essa condição exigia singeleza. Os santos precisavam invocar o nome do Senhor para ser curados. Ó Senhor Jesus! Ao valorizar a palavra, comendo-a, ouvindo-a, acompanhada de fé, somos conduzidos a uma condição saudável. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O viver da igreja pode ser comparado a um restaurante, em que a palavra da fé e o ensinamento que temos seguido de perto são o nosso alimento espiritual. Cristo é o prato de entrada, o prato principal, a sobremesa e a bebida. Ele é tudo para o nosso suprimento e desfrute. Em nossas reuniões não há espaço para ringue de lutas, e sim para banquete, onde expomos essas coisas aos irmãos. É como se fosse um garçom servindo comida à mesa. O nosso serviço é alimentar os irmãos com a verdadeira comida, que é Cristo. Qual é o prato que mais apreciamos? Cristo é esse alimento, Senhor Jesus. O alimento diário traz muita comida saborosa. Precisamos apenas saber como apresentar esse alimento aos irmãos como bons garçons. Não apresente como doutrina. Este devocional está repleto de palavras de vida. Precisamos, como bons garçons, ministrar aos irmãos nas igrejas a palavra como pratos saborosos e saudáveis. Ó Senhor Jesus! Essa alimentação saudável visa crescermos espiritualmente para alcançarmos a maturidade de vida. Ela é essencial para o nosso desenvolvimento. Por isso precisamos cuidar de como nos alimentamos. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. À medida que nos alimentamos do ensinamento saudável, crescemos e deixamos de ser crianças, Senhor Jesus. O fato de haver preferências entre os irmãos é sinal de infantilidade, de andar segundo o homem natural e não segundo Cristo. Paulo plantou, pregou o Evangelho. Apolo regou, apacentou. Mas é Deus quem garante o crescimento. O Senhor apresentou a parábola do semeador, o qual semeou abundantemente por todo lugar por onde passou, sem fazer distinção com tal tipo de solo, evidenciando que todos receberam a semente da vida, que é a sua palavra. O crescimento de vida depende totalmente de Deus. Nem o que planta, o que semeia livros, nem o que rega, o que visita e apacenta é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Plantem, sirvam na comportagem dinâmica, missionários especializados em apresentar livros que contêm a revelação da palavra de Deus. Lancem sementes abundantemente, creiam que os livros encontrarão uma boa terra. Reguem, cuidem das pessoas, então Deus os abençoará e dará crescimento em vida e em número às igrejas. Tanto o que planta quanto o que rega serão galardoados pelo Senhor segundo o seu próprio trabalho. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Você está mostrando para nós, né, que há muito o que fazer na igreja, né, Senhor Jesus, né? Há pessoas para cuidar, tem pessoas que precisam receber, né, a palavra, né? Não dá tempo de identificar
olhando para esse ou para aquele, né? Mas cada um de nós precisa ir diante do Senhor, né? Para ter uma boa prática na palavra. Como ele tocou aqui, né? Às vezes a gente não consegue entender aquilo que Deus quer nos explicar na palavra porque a gente se tornou tardio em ouvir. A gente está preocupado em fazer outras coisas ao invés de parar para ouvir, né, Senhor Jesus? Às vezes a gente é muito assim, a gente se envolve com isso, com aquilo, faz uma coisa, faz outra, e a gente não consegue parar. A gente às vezes quer ouvir fazendo outras coisas, né, ao invés de simplesmente dar importância, né, Senhor Jesus? A gente vê ali, né, quando Jesus ia ali, né, para a casa de Marta, né? Ó Senhor Jesus, ali tinha Marta e Maria, né? Marta ali preocupada em fazer coisas. Não, estou recebendo o Senhor aqui, poxa, o Senhor está na minha casa, ele é importante, eu preciso fazer isso para ele, fazer aquilo para ele, preciso preparar isso, preciso deixar isso assim, do jeito que ele gosta e tal, né? E Maria sentava aos pés do Senhor e o ouvia, né? Aí chegou uma hora e Marta falou assim: Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja aqui a trabalhar sozinha e Maria esteja aí à toa? O Senhor falou: Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada, né, Senhor Jesus? Né, ela escolheu ouvir, ela percebeu, olha, o mais importante primeiro é receber o Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, né? Se a gente ouvir o que Ele tem a dizer, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos falar, olha, é isso aqui que eu preciso, é isso que eu quero, é isso que é importante para mim, né? Ele vai nos orientar ao que fazer para benefício dele. Aí sim, depois que a gente ouviu o Senhor falar, a gente foi alimentado com as palavras de vida, nós estamos supridos, nutridos, estamos ali com convicção de qual é a direção do Senhor, aí sim nós podemos levantar e servir. O Senhor mostrou que essa deveria ser a atitude de Marta, né? Ele falou para Marta, né? Marta, Marta, te ocupas com muitas coisas, né? Ó Senhor Jesus, né? O que ela deveria fazer era primeiro ouvir o Senhor e depois servir o Senhor. O que acontece hoje, nós estamos muito preocupados em servir, em fazer coisas para o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, como ele tocou aqui, né? Nem o que prega e nem o que rega alguma coisa, pois quem garante o crescimento é Deus, né, Senhor Jesus? Então a gente precisa nos preocupar, a maneira de pregar, né, a maneira de semear, a maneira de regar, né, de apacentar, para que possa vir, né, o melhor crescimento de Deus, para que cada pessoa possa estar ali voltada para a vida, para ouvir o Senhor. E simplesmente ensinar pessoas a fazer coisas pelo Senhor, né? É o que ele tocou aqui, né? Tardios em ouvir, né? Senhor, pera aí que primeiro eu tenho que fazer coisa aqui, daqui a pouco eu vou te ouvir. Aí é tarde, né, Senhor Jesus? Primeiro a gente precisa ouvir, a gente precisa da direção do Senhor, e aí segundo o seu falar nós vamos servir, né? Mais tarde a gente vê, né, ali Marta e Maria servindo juntas, né, na presença do Senhor, né? Marta aprendeu sua lição. Então a gente precisa, né, primeiro escolher a melhor parte, ouvir o Senhor. Senão a gente vai fazer aquilo que a gente acha que o Senhor gosta, aquilo que a gente acha que Ele quer que a gente seja feita, aquilo que a gente acha que vai ser melhor para Ele. Não é melhor a gente ter certeza primeiro, né, nos achegar ao Senhor, ouvir primeiro o que o Senhor tem para falar, né, ouvir o que o Senhor tem para direcionar, e aí sim a gente toma uma atitude, uma ação, uma reação de acordo com o falar do Senhor, né? Esse é o nosso grande problema, né? Como tocou aqui, né? Os coríntios também tinham esse problema, né? Eles precisavam se voltar à simplicidade, invocar o nome do Senhor, estar na presença de Deus para que Deus pudesse dar para eles a direção. Eles estavam preocupados, né, em ver sinais, identificar coisas que Deus estava fazendo, né? Estavam preocupados em entender, em passar conhecimento, mas não estavam preocupados em ouvir o Senhor. Então eles precisavam voltar à simplicidade, né, em ouvir, né, aquilo que o Senhor tem para falar. Porque todo o nosso vida cristão começa assim. Não começa a gente fazendo coisas para Deus, começa a gente ouvindo. Deus nos fala, Deus usa uma pessoa para pregar o Evangelho para nós, para cuidar de nós. A gente vai ouvindo, vai compreendendo, né, e aí a gente aceita o Senhor, crê no Senhor, né, e a gente passa a crescer em vida e passa a perceber que Deus tem necessidade. Deus tem coisas a serem levadas adiante, né? Só que às vezes a gente passa a voltar novamente para as mesmas questões, né? Ah, preciso levar isso adiante, preciso fazer isso, mas e o ouvir do Senhor?
a maneira que nós fomos introduzidos na presença dele. Né? Ó Senhor Jesus, precisa voltar ao nosso coração, Senhor, eu preciso continuar sendo introduzido na tua presença, continuar ouvindo o Senhor, né? Amo o Senhor, né? Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Né? Laços de morte me cercaram, né? Angústias do inferno se apoderaram de mim, daí invoquei o nome do Senhor. Né? Alguém que já tinha o Senhor, que amava o Senhor, que podia falar com o Senhor, né? Senhor Jesus, mas ele percebeu, né, que aconteceram situações, né, laços de morte, angústias do inferno, acabaram se apoderando dele. Mas aí ele voltou à simplicidade, daí invoquei o nome do Senhor. Né? Então a gente precisa da presença de Deus. Muito mais do que fazer coisas para o Senhor, a gente precisa da presença dele, né, Senhor Jesus. E como ele fala aqui, né, quanto a isso, né, devido à condição infantil, estavam perdidos, né, com ciúmes, com contendas, e aí eles não conseguiam mais comer de Cristo, né, receber a palavra como comida, como alimento, como direção, como nutriente, como suprimento para avançar. Né, você não pode sair para trabalhar e ficar o dia todo sem comer nada, né, Senhor Jesus, senão você não vai ter força, não vai ter energia, né, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, então a gente precisa voltar à simplicidade, né, à singeleza de coração, né, invocar o nome do Senhor para nos restaurar uma condição da gente ouvir aquilo que vem de Deus, né, e valorizar a palavra, comer essa palavra, ruminar, né, ir diante do Senhor, ouvindo, acompanhando a palavra pela fé, né, Senhor Jesus. Né, a fé é aquilo que o próprio Deus está transmitindo. Né, eu preciso ouvir a palavra de Deus de viva voz, a palavra atual, a palavra para agora. Não posso ser baseado, estou baseado na minha fé que eu tinha 10 anos atrás, né, 1 ano atrás, semana passada, já foi. Né, eu preciso ir diante do Senhor para ver qual o Senhor, o que o Senhor quer hoje. Né, o Senhor vai me conduzir a uma condição saudável. Por isso que o Senhor se apresenta como alimento. Você não pode dizer, estou satisfeito com a comida que eu comi semana passada. Você teve que comer, né, durante a semana, você comeu ontem, comeu hoje. Né, Senhor Jesus. Então a gente precisa comer todo dia. Por isso que Cristo se apresenta para nós como comida. E quando Ele nos ensinou a orar, né, Ele falou, né, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Você não pode ficar com o pão da semana passada. Você precisa do pão de hoje. Né? E pão é uma coisa que você come fresco, você não vai comer o pão de 3 dias atrás. Pão duro, né? Seco. Né? Ó Senhor Jesus. Mas você precisa comer um pão fresco. Né? Não é bom que você compra o pão ali, o pão está quentinho, né? Fresquinho, acabou de sair do forno. Né? Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer dar para nós. É uma palavra fresca, uma palavra limpa, né? Renovada, que acabou de sair da boca de Deus. Você precisa escolher a melhor parte, ouvir o Senhor. Né? Como ele tocou, no viver da igreja tem que ser comparado a um restaurante, em que a palavra da fé, o ensinamento que nós temos seguido de perto, são o nosso alimento espiritual. Você não vai para um restaurante para comer comida requentada. Você não vai para um restaurante comer a comida que estava guardada na geladeira desde ontem, de anteontem. Não, você vai comer uma comidinha que foi feita na hora. Né, Senhor Jesus? Ó Senhor Jesus. Né? E Cristo é tudo que a gente precisa comer. Ele é o nosso prato de entrada, o prato principal, a sobremesa e a bebida. Tudo que a gente precisa está em Cristo. A gente não precisa acrescentar em nada. Né? E todo esse suprimento, né, desfrute para nós é por meio de Cristo. Né? Isso a gente é apresentado para nós durante as reuniões. Cada um traz a sua porção. Né? E no final de tudo isso a gente se alimenta de Cristo. Né? A gente recebe ali encorajamento. A gente vê às vezes dificuldades que nós temos e às vezes a gente não fala com ninguém, mas um irmão vai lá e passa por essa mesma dificuldade, né? E o Senhor mostra para ele caminho, ele tem essa simplicidade de ir lá e compartilhar. E isso serve para você. Aí você sente, poxa Senhor, muito obrigado, o Senhor está me suprindo, o Senhor está me ajudando a avançar. Ó Senhor Jesus. E como ele tocou, né? A gente precisa alimentar, né? Se alimentar e alimentar os irmãos com a verdadeira comida, né? Que é Cristo. Né? E aí ele pergunta, né, qual é o prato que você mais aprecia? O que você mais gosta de comer? Né? Então você precisa ver Cristo como isso. Toda vez que você tocar na palavra, você vê, poxa, eu estou comendo esse prato que eu mais gosto. Então eu preciso saborear,
né? Eu preciso desfrutar desse Cristo, eu preciso ficar alegre, satisfeito com essa comida que Cristo está me dando. Não achar que o que Cristo está me dando é qualquer coisa, né? Senhor Jesus, mas Ele quer dar o melhor para nós. E aí Ele fala, né, o alimento diário traz muita comida saborosa, né? A gente precisa aprender como apresentar nesse alimento como bons garçons, né, Senhor Jesus, né, mostrar, dar ali o melhor, né, ó Senhor Jesus, né, e por isso que a gente não deve tocar no alimento diário como uma doutrina, mas sim como uma palavra cheia de vida, né, é algo que a gente precisa valorizar cada dia mais, né, poxa, essa palavra está chegando para mim, poxa, quanta vida, né, Senhor Jesus, mas para isso a gente precisa ir diante do Senhor, né, para que a gente possa compreender e também ministrar, né, Senhor Jesus, né, essa palavra, né, como pratos saborosos e saudáveis. Ó Senhor Jesus, toda essa alimentação saudável para a gente crescer espiritualmente, para a gente alcançar maturidade de vida. Né, por isso que tocou, né, para a gente poder se desenvolver espiritualmente, a gente precisa prestar atenção, tomar cuidado, né, com a maneira como que a gente está se alimentando. Né, ó Senhor Jesus. Né, Senhor Jesus, tem coisas que são, né, difíceis de explicar, né, mas a gente precisa primeiro ouvir, e aí na hora que for botar em prática a gente vai entender, desde que a gente primeiro siga a orientação do Senhor e não saia simplesmente fazendo coisas. Ó Senhor Jesus, na medida que a gente vai se alimentando de maneira saudável, a gente vai crescendo, vai deixando de ser criança, né, como ele tocou aqui, né, a palavra de Deus ela foi semeada com abundância, né, Deus foi semeando ali, né? Caiu na beira do caminho, caiu no solo rochoso, caiu no meio do espinho e caiu na boa terra. Né? Todas essas condições podem ser mudadas em nós, né? À beira do caminho, coração duro, né? Pensa em muita coisa, quer fazer isso, quer fazer aquilo, muito trânsito, tem que ir para cá, tem que ir para lá. A gente pode orar ao Senhor para que Ele afofe a terra. Né? Muitas pedras, né? Muitos problemas, muitos conceitos. E aí a palavra de Deus não consegue penetrar, a palavra de Deus fica rasa. Né? Não tenho tempo, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Né? Não, se eu fizer assim e tal e tal. Então a gente tem muitos conceitos. E aí Deus não consegue vir. Né? E também tem aquela palavra que caiu nos espinhos. Né? Essa que caiu no meio das pedras, que tem que fazer remover as pedras. Para que Cristo tenha liberdade em nós, remover os nossos conceitos, renovar a nossa mente, né? O espírito do entendimento. Né? E os espinhos, né? Depois o Senhor mesmo explica que são os cuidados do mundo. A fascinação das riquezas, essas coisas nos sufocam, né? Eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer, tenho que ter hora extra, tenho que isso aqui, eu não tenho tempo para o Senhor, né? Eu preciso cuidar disso, preciso cuidar daquilo, preciso ganhar isso, ganhar aquilo, conquistar isso, conquistar aquilo, e aí vai sufocando a palavra, né? Senhor, você vai ter que fazer o quê? Arrancar os espinhos, né? Senhor Jesus, passar a botar nosso coração diante do Senhor, crer que Ele está cuidando de nós, Ele vai nos suprir tudo aquilo que a gente precisa. E finalmente tem a boa terra, né, Senhor Jesus, se a gente deixar o Senhor trabalhar em nós, né, com a sua vida, a sua natureza, tudo isso vai acontecer, né? O que está duro vai ser afofado, onde tem pedra vai ser retirada, onde tem espinho vai ser arrancado, e tudo vai ser boa terra, onde a palavra pode brotar e produzir, né, a 100, a 60 e a 30 por um, né, de acordo com a vontade do Senhor. Né, e para isso Ele falou para a gente fazer comportagem dinâmica, né? Apresentar Deus, né, apresentar as pessoas, né, a palavra, como a revelação da palavra de Deus, os livros espirituais. Ó Senhor Jesus, né, e crendo, né, que esse livro vai encontrar a boa terra. O livro vai ajudar as pessoas, né, a afofar seu coração, remover as pedras, tirar os espinhos, né, e encontrar a boa terra. Né. O livro nos ajuda muito, né, o alimento diário, né, nos ajuda a ir para a Bíblia, né, Senhor Jesus. Né, a importância é a gente semear com abundância, né, para que o Senhor possa fazer a sua vontade. Né, semear, mas também não adianta só semear, também tem que cuidar. Precisa cuidar das pessoas, apacentar, né, regar. Né, não adianta só plantar a plantinha, tem que molhar. Né, e aí cada um vai receber segundo o seu próprio trabalho. Né, mas o Senhor está nos chamando, né, para a gente participar de tudo, né, tanto da semeadura quanto do regar, né, do cuidar. Ó Senhor Jesus, e aí Ele vai nos dar, né, segundo o nosso próprio trabalho, aí sim, né, depois de você ouvir o Senhor, ter a orientação dEle, aí sim é a melhor maneira de trabalhar, né, para ser galardoado por Ele, né, não segundo o nosso conceito. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoe em tudo, né, para a gente poder ouvi-lo e avançar, né, naquilo que Ele quer.
Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.